Um filho chega em casa após a academia e encontra sua mãe caída e morta. O que a família não imaginava era que o culpado estava mais perto do que eles imaginavam. Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntos vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. No episódio de hoje vamos trazer um caso em que o culpado foi preso neste mês e eu preciso falar sobre ele e como foi a prisão. Para relembrá-los, hoje, mais tarde, terá todas as fotos e vídeos referentes a esse caso lá no Instagram do podcast, @Papo Criminal. Além disso, vou sempre ir lá avisar que tem episódio novo e vou trazer alguns outros conteúdos, como dicas de filmes, séries e livros com a temática True Crime. Dito isso, vamos ao caso. Natural do Paraná, Márcia Lanzani tinha 44 anos na época do caso. Vivia com seu filho Bruno Eustáquio, de 23 anos, e sua cachorrinha Nina. Márcia era a segunda mais velha de 4 irmãs, sendo as mais presentes nesse caso Mariusa e Minervina. Elas foram criadas sempre sendo ensinadas sobre o certo e errado, ensinadas a trabalhar para ganhar as coisas, e inclusive Márcia trabalhava desde cedo e se casou cedo também. Ela era muito amigável e amiga de todos. Bruno, o seu filho, era um pequeno problema de certa forma. Ele era o motivo de sua mãe e sua tia Mariusa serem um pouco distantes. Quando ele tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade, ele ficava muito com sua tia e sua avó, e acabava tendo muitas reações agressivas com elas, mas um dia ele extrapolou. Ele havia pegado um dinheiro da avó e ela o repreendeu, mas ele não gostou disso e foi para cima dela. A Mariusa apareceu, o pegou pelo braço e disse que ele não deveria bater em sua avó, e deu uns chacoalhões nele. Mas quando Márcia chegou e ela contou para ela, elas discutiram. Inclusive Mariusa disse que se Márcia não cortasse isso de Bruno, ele viraria um bandido. E acabaram se afastando, porque Márcia defendia o filho com unhas e dentes. Ela realmente dava vida por ele. Parou de estudar para que ele estudasse. Ela voltou a pensar em si apenas pouco tempo antes de falecer, voltando a estudar, já que seu filho já estava encaminhado na faculdade de Direito, e ela até ficou sem namorar por anos por conta dele. Já sua tia Minervina, diferente de sua relação com Mariusa, Bruno era extremamente amoroso. Após sua mãe se separar de seu pai, Joel, passou a passar muito tempo com Minervina. Ela cuidava, dava comida, carinho, levava e buscava na escola e tudo. Tanto que quando ele foi morar com o pai, Minervina foi junto para continuar cuidando de seu sobrinho tão amado. Segundo ela, ele era extremamente carinhoso, amoroso, amava abraçar. Inclusive, era muito prestativo, já que um ano antes do caso, ele foi até ajudar pessoas da comunidade que tiveram problemas por conta de um morro que desabou em seu bairro. Bom, indo ao que aconteceu, no dia 22 de dezembro de 2020, às 6h35 da manhã, Bruno saiu para ir à academia. Um pouco mais de 1 hora depois, ele voltou e ficou chocado com o que encontrou: sua mãe morta em seu quarto. Ele liga para sua tia Minervina, desesperado, dizendo que encontrou sua mãe morta. Ela e seu cunhado vão até lá e encontram um corpo de Márcia machucado e cheio de hematomas, além de algumas amigas de Bruno da faculdade. Inclusive, essas amigas são importantes para o caso. A tia pedia para que ele chamasse o socorro e olhassem as câmeras, e ele afirmava ter visto e que não tinha nada. Segundo ele achava que sua mãe havia escorregado no xixi de sua cachorra ou infartado e batido a cabeça no guarda-roupa, já que havia uma marca em sua testa. O marido de Mariusa, que estava na casa com a Minervina, ligou para ela e disse para que ela fosse para lá. Ao chegar, ela é recebida por Bruno chorando e um policial pegando os documentos de Márcia. Ao ver o corpo, Mariusa encontra sua irmã nua na parte inferior, então colocaram um lençol em cima do seu corpo. Mas nesse movimento, eles perceberam que ela já estava extremamente fria e rígida. Quando questionado, Bruno disse que ele ficou ajudando a mãe até cerca de meia-noite com coisas do trabalho, até que ela pediu que ele saísse e apagasse a luz, que ela iria dormir. Ele foi assistir TV, estudou um pouco.
Sobre a ter encontrado, ele disse que ela estava de bruços e ele que a virou. Além disso, a mãe estava sempre com o relógio e ele afirmou que retirou para que o relógio não ficasse difícil de retirar quando ela inchasse. Uma outra coisa é que Minervina viu um roxo no meio do peito de Márcia. E quando questionou o Bruno, ele disse que foi fazer a massagem cardíaca e colocou o joelho em seu peito, o que até uma pessoa leiga saberia que não se faz. O sobrinho Daniel foi junto a Mariusa abrir o BO sobre o possível infarto. E na delegacia, 2 médicas disseram que a morte havia acontecido há cerca de 5 horas, o que bateria com a ideia que tinham que ela morreu no horário que ela saía para trabalhar. Mas ao chegar no IML, Mariusa perguntou a um médico sobre a rigidez, e ele afirmou algo que a deixou com a pulga atrás da orelha. O corpo só fica rígido após cerca de 10 a 12 horas da morte, o que já não batia mais com as 5 horas afirmadas inicialmente. Além disso, ele disse que, caso fosse infarto, o corpo ficaria no IML do Guarujá, mas caso não fosse, ele iria para o IML da Praia Grande. Ela pediu para ele, então, para caso precisasse ir para a Praia Grande, que ele ligasse para ela e não para qualquer outra pessoa, porque ela estava achando toda essa situação muito estranha, principalmente a história de seu sobrinho Bruno. Após uns 10, 15 minutos, esse médico já ligou para ela, mas em um descuido, ela deixou o Bruno ouvir que o corpo iria para a Praia Grande. Nisso, ele começou a dizer que o corpo não seria liberado por outra pessoa além dele. Depois de muita insistência, Bruno deixou que a Mariusa fosse liberar o corpo. Depois de toda essa situação, Bruno vai ao mercado com amigos e a família aproveita para ir à casa de Márcia ver as câmeras sem o Bruno estar lá. Infelizmente, ele chega enquanto eles estão olhando e começa a distraí-los, até que ele desliga as câmeras e ninguém percebe. No dia seguinte, ou seja, dia 23 de dezembro, Mariusa e Joel vão ao IML na Praia Grande e o legista já os recebe com perguntas. Como era a relação de Márcia com um, com outro, com todos? Sem entender, os dois perguntam o porquê disso e, choque, o legista afirma que Márcia não morreu por infarto, e sim por asfixia mecânica. Ela foi assassinada. Nesse momento, eles sabiam que precisavam abrir um inquérito e ver as câmeras com urgência. Joel liga para o seu filho com a desculpa e diz que precisa ir na casa, mas o Bruno insiste que não, que sua mãe não iria querer ver a casa cheia, mas não fazia sentido, já que na noite do dia 22, no dia que encontraram o corpo mesmo, diversos amigos da faculdade dele dormiram na casa. Por que estranhos podiam estar na casa e a família não? Para que não se estressassem, resolveram desistir de discutir com ele e foram em direção à delegacia para abrir o inquérito. Porém, ao chegarem, o investigador estava em horário de almoço, então eles foram almoçar também, já que não comiam nada há mais de um dia. Mas eles não conseguiram nem sentir o cheiro da comida, já que no momento em que sentaram, o IML já ligou avisando que o corpo de Márcia foi liberado e estavam o levando para o enterro. Na hora, Mariusa se atentou ao fato de que não poderia deixá-los chegar antes dela, porque no laudo estaria escrito morte por asfixia mecânica e para todos eles continuaram falando que era infarto, já que ainda estavam apurando o caso e principalmente suspeitando do Bruno. Correram para o cemitério e conseguiram chegar juntos. Mariusa foi assinar o laudo e o Bruno viu e ficou pedindo o laudo, mas como ele não tinha certeza se era realmente isso que ela estava assinando, a Mariusa disse que era apenas uma coroa de flores que ela e Minervina haviam pedido para sua irmã e que ela entregava o laudo para ele depois. Por suspeitarem de Bruno, ficaram de olho durante todo o velório nele e acharam super estranho ele de manga longa no calor de dezembro no Guarujá. Em um momento ele arregaçou as mangas, porque obviamente estava calor, e Mariusa viu uma marca de unha nos braços dele. Nesse meio tempo, o Bruno fez diversos posts nas redes sociais, homenageando a mãe, chorava e gritava durante todo o velório, dizia que não era justo a mãe não poder estar presente em sua formatura, que estava se aproximando.
Porém, dizem que na parte de fora do velório, ele não soltava uma lágrima dos olhos e ficava rindo com os amigos. Um fato importante é que Mariusa não viu ninguém tirar foto do corpo de Márcia, enquanto ela ainda estava lá no quarto. Então ela mesma pegou o celular e tirou, porque ela sentia que precisaria. E dito e feito, ao ir à delegacia após o enterro, mostrou ao investigador Marco Antônio as fotos e contou tudo o que sabia. No mesmo momento, Marco disse que deveriam ir à residência. Depois de um pouco de discussão, Joel convenceu Bruno a ir para casa para abrir para ele, com a desculpa que precisava de um cartão que esqueceu lá. Mariusa pediu ao investigador que eles não entrassem juntos, então primeiro entram Joel, Bruno e Mariusa na casa. Eles sentam Bruno e mostram o laudo, dizendo que na verdade ela foi asfixiada e precisavam das câmeras. No mesmo momento entram os investigadores, também pedindo as imagens. Porém, o aparelho de DVR que gravava as imagens das câmeras não estava em seu local de sempre. Eles revistaram tudo e não acharam. Nesse meio tempo, os investigadores perceberam que tem amigas do Bruno no carro de Márcia e prontamente já as mandaram sair. Cansados, resolveram levar Bruno para a delegacia, enquanto Joel e Mariusa continuavam procurando o DVR. Em menos de 10 minutos da ida deles, o investigador liga para eles e avisa que Bruno confessou que escondeu o aparelho no forno. No interrogatório, chorando, ele diz que escondeu o DVR por medo de verem a briga entre os dois no dia 21, dia do crime, onde ele empurrou sua mãe, ela caiu e desmaiou. Mas ela havia acordado e conversaram, pediu um copo de água para ele deu e apagou a luz e ela dormiu, que ela estava bem. Porém, um choque nesse caso é que há gravações de tudo o que aconteceu. Agora eu vou descrever a gravação que tem do dia do crime, do dia 21 de dezembro de 2020. Bruno está em casa e a Márcia chega, o cumprimenta e vai para o seu quarto. Bruno vai ao quarto da sua mãe, fala algo com ela e logo em seguida desce à garagem, onde pega uma pequena bolsa de dentro do baú de sua moto e volta, começando uma discussão. Nas imagens, conseguimos ver a violência que Bruno despeja sobre sua mãe. Uma coisa que é contrária ao que ele diz sobre ela ter acordado é que nas câmeras ela nunca se levanta do chão. Quando foi morta, ela estava apenas de toalha e camiseta, aparentemente. Ela nem chegou a tomar banho quando chegou do trabalho, já que alguns minutos antes de tudo, ela ligou para o seu namorado Fábio e ela estava com a mesma camiseta que foi encontrada no dia seguinte. Mais uma coisa que era contrária ao depoimento de Bruno, já que, segundo ele, ela morreu de manhã após o banho. Uma outra coisa, o Bruno não trabalha, nem nada, porque logo no dia que o corpo foi encontrado, ele iria à academia às 6 da manhã. Voltando um pouco no tempo, vamos entender o porquê de haver as câmeras dentro da casa da família, já que essa gravação foi feita por uma câmera que estava na sala. Inclusive, esse vídeo todo, ele pode ser encontrado na internet, mas eu não vou colocar no Instagram, porque eu acho ele bem forte, mas é facilmente encontrado. Segundo Minervina, a própria Márcia colocou as câmeras dizendo que em outubro, 2 meninos haviam tentado arrombar o portão de sua casa. Então ela, por chegar tarde, preferiu colocar as câmeras. O que ninguém entendia era o porquê de ter câmera dentro da casa. Para Minervina, a Márcia disse que era por conta da cachorrinha Nina, mas ela já estava na casa há 5 anos, sempre ficando sozinha. Só agora colocaria câmeras? O Bruno aparentemente sabia das câmeras, mas acredito que não havia percebido que as câmeras pegavam um pouco do quarto da sua mãe, que foi o que flagrou o crime. Por isso, ele começou a agir para ter um álibi após a briga com a mãe, seguindo, entre aspas, o script que ele falou no interrogatório. Após a violência contra a mãe, ele pega a água, ele leva para o quarto da mãe, volta para a sala, vê um pouco de TV. Segundo ele, ela ainda pede para que ele leve a cachorrinha Nina para passear, para fazer xixi, e ele faz isso. Além de falar sobre as câmeras, quero comentar sobre a relação do Bruno com a família, sendo muito do porquê deles suspeitarem dele. A Mariusa, ela era bem afastada de Bruno, mas em 2019, 2020, mais ou menos quando a
pandemia iniciou ou até um pouco antes, onde ele estava estagiando fechou, e sua tia, que trabalhava na praia, deu um emprego para ele, um bico mesmo. Mas logo no primeiro mês, algo estranho aconteceu. Sumiu os envelopes com os salários dos empregados dela, cerca de R$ 5.000. Em 5 anos trabalhando com eles, nunca sumiu nada, mas logo no primeiro mês dele, já sumiu dinheiro. Todos sabiam onde ficava o dinheiro, todos. Eles procuraram em todo o carrinho, mas nada. Os funcionários até foram com ela para a praia para ver se estava nos lixos do carrinho, mas nada. Na frente de onde ela ficava com seu carrinho, havia um hotel e ela iria lá ver as câmeras, mas Bruno disse que como ele estava se formando em direito, ele iria como advogado dela pedir as câmeras. Mas passou 3 dias e nada. Até que ela mesma foi e descobriu que ele nunca nem foi ao hotel pedir as câmeras, mesmo dizendo que havia ido. Ela não tem provas, mas diz saber que foi ele. Ele também tinha uma relação conturbada com seu pai Joel. Ele mentia muito sobre ele para Márcia, sobre coisas que ele falava e fazia. Um bom exemplo disso era em uma situação relacionada à faculdade do Bruno. Joel era sargento aposentado, o que dava a Bruno direito à pensão e 30% de desconto na mensalidade da faculdade. Para isso, ele precisava de um papel que o pai o dava. Porém, certa vez, por Bruno mentir muito, ele ligou para a faculdade para confirmar a necessidade desse papel. Bruno ligou para o pai xingando de diversas coisas por não confiar nele e disse que não precisava dele para nada. Por isso, o Joel não deu para ele o papel. Porém, para a mãe, o Bruno disse que o pai não queria o ajudar, então ela foi até o batalhão, contou tudo e pegou o papel. Mas por eles não ter mais uma relação nem de amizade, ela nunca soube da verdade. Mas com a mãe, aparentemente, ele começou a mudar quando mais velho. Ele tinha planos de ir em junho para Portugal e começou a juntar dinheiro para isso, junto à mãe, mas de uma hora para outra, os planos mudaram. Ele não trabalhava, então quem cuidava de tudo era sua mãe. Mesmo assim, ele começou a frequentar lugares caros e que não tinha como bancar. Tudo isso porque seus amigos de medicina frequentavam esses lugares, e ele queria frequentar também. Queria viajar, sair e andar com eles. Começou a dizer que iria acabar direito e já iria fazer medicina. Porém, Márcia disse para ele que não teria como pagar isso. No máximo, ajudar com os livros. Ele tinha vergonha de onde morava, não passava o endereço para ninguém. Tanto que ele queria que a mãe alugasse a casa que eles moravam, um local simples do Guarujá, para eles irem para um bairro melhor. Márcia disse que só iria se ele ajudasse com valor, mas ele não queria trabalhar, então não o foram. Em outubro, ele começou a pressionar sua mãe a dar uma moto a ele, porque seu primo iria ganhar e ele queria também, agindo bem como um mimado mesmo. Para a família, ele claramente mudou por ganância. Ele matou por ganância, por querer uma pequena herança que a Márcia deixaria. Bruno ainda estava solto porque as imagens do DVR só saíram em junho de 2021, quando também o Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão de Bruno por homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar. E desde então ele estava foragido. Por 3 anos, a família viveu em medo e busca por justiça, principalmente lá no Instagram, @justiça por Márcia Lanzani, onde falavam sobre o crime e divulgavam fotos do rosto de Bruno. Até que, finalmente, o Bruno foi encontrado e preso no dia 8 de julho de 2024. Nas redes sociais, Mariusa postou sobre a prisão de Bruno e escreveu: "Sua hora chegou, desgraçado. Falei que íamos te pegar. O presente que você me deu no dia do meu aniversário, estou te devolvendo hoje como presente adiantado. Pessoal, conseguimos prender o Bruno em Belo Horizonte. Valeu cada quilômetro rodado." Segundo ela, ele faz aniversário dia 22 de julho. Então esse seria o presente adiantado para ele, assim como a morte de sua irmã foi o presente dele para ela, já que ela soube da morte dela no dia do seu aniversário. O mais chocante foi como ele foi encontrado, pessoal, preparem-se.
Mariusa, em uma entrevista cedida ao Beto Ribeiro, disponível no YouTube, eu vou deixar o link lá no Insta do podcast, inclusive, ela conta tudo. Segundo ela seguia uma namorada que Bruno teve antes de fugir, sentindo que ele poderia estar com ela. Então ela sempre via as postagens dela e viu quando essa namorada foi para Belo Horizonte. Ela começou a ficar bastante no TikTok e pelo For You mesmo, ela viu um vídeo com alguns gatos que pareciam dessa tal namorada. Ao entrar no perfil, ela ouviu em alguns vídeos uma voz ao fundo que ela tinha certeza que era de Bruno. Ao mostrar a Minervina, ela também reconheceu a voz. Isso tudo no dia 7 de julho, então elas resolveram ir para Belo Horizonte. Com o mandado em mãos, elas foram em algumas lojas de pet que ela via que essa namorada interagia nas redes sociais e realmente encontraram uma que conhecia a namorada e o Bruno. Mostraram o mandato para a atendente e prontamente ela passou o endereço dele para elas. Com a polícia junto, elas foram até lá esperar ele sair do apartamento. Quando aconteceu e a polícia o abordou, de primeira ele ficou tranquilo. Mas quando viu as tias, ele tentou fugir em vão. Gente, sério, vejam a entrevista completa no YouTube, porque ela conta com muito detalhe o que aconteceu. É incrível. Mas é isso, pessoal. Eu tô muito feliz em dizer que ele foi preso e vai pagar pelo que ele fez, pelo matricídio cometido, que é o filho matar a mãe. É um caso curioso, né? Porque ele achava que ninguém descobriria, mas ele não imaginava o quanto essas irmãs lutariam por Márcia. E de verdade, eu recomendo muito que vocês vejam a entrevista dela lá no canal do Beto Ribeiro. Eu vou deixar lá no Instagram pra vocês verem. Tipo, é impressionante ela contando com todos os detalhes, como ela fez pra encontrar ele, como ela fez pra ir atrás. Ela não desistiu em nenhum segundo de encontrar ele e ter justiça pela sua irmã. Não esqueçam que todas as fotos vão estar mais tarde lá no Instagram. Eu vou deixar o link de tudo certinho lá no @papocriminal. E é isso, pessoal. Me contem lá o que vocês acharam. E vejam essa entrevista e depois também me contem o quão chocados vocês ficaram com essa investigação toda que a Mariusa fez. Me contem tudo lá no @papocriminal. E também vão seguir o @Justiça por Márcia Lanzani, que as irmãs estão sempre contando tudo. E é isso.